proposta regulamenta a atividade do advogado no mercado imobiliário. E embora nós saibamos que o advogado atua no mercado imobiliário, esse projeto de lei ele não é uma fake news, está em tramitação e está balançando o nosso mercado imobiliário. É o projeto de lei 4069 que nós vamos tratar, que dá poderes para o advogado atuar como se fosse corretor de imóveis e desvincula ele da necessidade de estar inscrito no CRESSE da sua região, que é o Conselho de Fiscalização do Corretor de Imóveis. É um tema polêmico e eu quero ouvir a sua opinião ao final, para ver se você concorda, certo? Mas antes, curte esse vídeo, comenta e me segue para assistir mais vídeos sobre direito imobiliário, condominial, sobre mercado, enfim, vou estar divulgando aqui para vocês, certo? Bom, a justificativa desse projeto de lei é que existiria um monopólio e que ele estaria adstrito aos corretores de imóveis. E até em função da própria legislação, né, o artigo 6530 de 78 e o decreto 8187, eles regulamentam a atividade do corretor e estabelecem que ele é o profissional que pode intermediar a compra e venda, que pode fazer a gestão de locação, e esse realmente é um monopólio do corretor. E que, em razão disso, o advogado teria que ser contratado à parte e que haveria uma burocratização com essas duas contratações do corretor e do advogado, e também dá a entender assim como um pano de fundo que isso geraria mais custos. Então se pretenderia enxugar tudo isso, deixar o advogado atuando com relação a tudo, desde que preenchidos os requisitos que estão estabelecidos aqui na lei e que a gente vai tratar. Vamos lá. O artigo 2º fala o seguinte, que o advogado regularmente inscrito na OAB, parece redundante, né? Mas ele deixa claro que o bacharel não tem vez aqui. Tem que ter OAB para poder utilizar essa lei. Ele poderá, inciso 1, elaborar instrumentos particulares, consultoria, assessoria jurídica, postulação judicial e extrajudicial. Nesse ponto, nós podemos concordar que o advogado já faz, né? Não precisaria desse projeto de lei para nós termos essa permissão. Mas o inciso 2º, ele trata sobre a intermediação de operações de compra, venda, locação, permuta e gestão de bens imóveis. Nesse ponto, o advogado não pode, só o corretor de imóveis. Aí a gente está entrando lá na seara dos corretores mesmo. E o inciso 3º fala da emissão de opinião técnica ou parecer técnico para avaliação judicial e desde que, colocando um requisito, o advogado tenha um curso de avaliador, reconhecido pelo MEC. Esse é um dos requisitos. O outro requisito é justamente que o advogado ele é obrigado, de acordo com essa lei, a ter um curso, uma formação em gestão imobiliária ou transações imobiliárias, que é o TTI, né? Técnico em transações imobiliárias. Tendo esses requisitos, ele poderia sim cumprir qualquer um desses incisos, atuando como advogado, ao mesmo tempo em que ele atuaria também como corretor. E aí, o projeto de lei ele segue no artigo 3º, autorizando o advogado a divulgar e exercer as atividades definidas nessa lei, desde que preenchidos os requisitos. E aí aqui nós temos assim uma questão muito delicada, porque o nosso estatuto, o Estatuto da OAB, e o Código de Ética, o Provimento 94 de 2000, eles vedam a mercantilização e a atividade conjunta da advocacia com a questão comercial. Então, é delicado isso aqui. Eles tentam mais adiante tratar sobre isso, criando, então, disposições para incluir justamente no estatuto. E aí, se o advogado preencher todos aqueles requisitos que esse projeto de lei estabelece, ele poderia sim atuar, e aí haveria um ajuste na legislação de forma que poderia ou não se entender compatível. Eu acho bem delicado, viu? Porque estaria, ainda que se criem novos dispositivos e se insiram eles
No estatuto da OAB, nós temos a violação aos artigos que já estão dispostos lá, e o espírito dos artigos novos parece que eles vão de encontro. É uma questão muito delicada. Outra questão bastante delicada que nós podemos observar é que a fiscalização ela ficaria adstrita à OAB, e esse advogado, que seria corretor, né, ele não precisaria se inscrever no Cresce, né, dependendo da região. Então também não teria nenhuma vinculação. Aí nós temos um outro ponto, porque teria que haver uma regulamentação então dessa atividade especificamente, porque nós temos então uma legislação ética do corretor de imóveis, que aqui poderia se dizer que se aplica, que não se aplica. De acordo com esse projeto de lei, a princípio não se aplicaria, porque depende de uma regulamentação. Mas é delicado, né? É um projeto de lei disruptivo, sem dúvida, e que prevê, então, uma suposta simplificação dos procedimentos. Eu vou trazer um parecer, assim, pessoal, né, com relação a essa questão, e gostaria muito que vocês comentassem embaixo para ver se vocês concordam. Eu sou muito familiarizada ao mercado imobiliário, respeito muito os corretores de imóveis, e a minha opinião é que a atuação do advogado cumulando com a atividade do corretor de imóveis, inclusive prejudicaria o seu trabalho, porque a posição que o advogado ocupa, ela é uma posição rígida. E o corretor de imóveis, ao intermediar, ele precisa ver os dois lados. E aí, como é que o advogado iria ver os dois lados? Nós somos parciais, né? Nós somos mandatários, nós somos procuradores. Fica uma situação tanto quanto delicada de se administrar. E, tecnicamente, também muito sensível e poderia sim ser prejudicial para vários negócios. Essa parceria corretor e advogado é uma parceria que eu gosto muito, trabalho com corretores, gosto dessa complementação das atividades e entendo que o Cresci ele não pode perder o seu espaço. Eu penso que esse projeto de lei ele é bem delicado e tira da jogada uma instituição tradicional que vem fazendo um belo trabalho dentro das suas regionalidades, certo? Me comenta o que você achou, se você concorda, de repente podemos fazer uma parte 2, hein? Muito obrigada pela sua audiência.